Nesta edição do JE, nossa equipe visitou obras do Expresso Tiradentes, o monotrilho paulista. A entrevista aborda o tema saneamento básico no Brasil. Agora, no ponto! No próximo dia 21 de setembro, o Sindicato dos Engenheiros faz 78 anos. 78 anos de luta, de participação, de discussão, aonde nós, depois de muito tempo, depois de nós estarmos aí ampliando o nosso sindicato, um sindicato com 25 delegacias regionais, um sindicato que vem cada vez mais ampliando a sua atuação. Ampliando essa atuação quando em 2006 nós lançamos, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros, o Cresce Brasil. Cresce Brasil que deu oportunidade para todos nós, engenheiros, todos nós voltados à área tecnológica, discutirmos as questões cruciais do Brasil, discutirmos de que forma que nós poderíamos contribuir numa discussão, simplesmente apresentando propostas, discutindo ideias e não deixando só que nós façamos críticas, mas sim críticas construtivas, apresentando propostas factíveis. Então nós fizemos através do nosso Cresce Brasil. O nosso sindicato hoje participa de todas as negociações salariais, se não diretamente, às vezes também pelos sindicatos patronais. Nós temos uma discussão ampla na defesa da engenharia, na defesa do engenheiro e na participação constante no desenvolvimento e crescimento desse país. Acho que o nosso sindicato, convido a todos vocês que venham conosco festejar os 78 anos do sindicato. Sindicato de luta, de participação e necessariamente um sindicato voltado ao crescimento e desenvolvimento desse país. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, esta entrevista vai abordar a questão do saneamento, especificamente o saneamento básico. Para conversar conosco, João Carlos Gonçalves Bibo, que é vice-presidente do CESP. Bibo, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Fábio, o prazer é meu. Eu tenho visto seus programas, tenho participado ativamente, procuro estar sempre atualizado dos programas. Acho que esse programa hoje é um programa importante para a engenharia nacional, onde que nós estamos discutindo todos os assuntos relacionados com a engenharia. E para mim realmente é um prazer poder estar aqui. E venho aqui com uma honra muito grande de poder estar participando nesse momento tão importante que vive a engenharia no nosso país. Bibo, o prazer é nosso, o Jornal do Engenheiro produzido por toda a equipe de comunicação aqui do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo, tratando de temas importantes para o desenvolvimento. E o tema saneamento, Bibo, nos suscita uma pergunta importante. Os recursos hídricos no Brasil são avantajados, são riquíssimos, mas nós temos pobreza no tratamento, na coleta de esgoto, ou seja, no saneamento desses recursos? Na realidade, Fábio, o Brasil realmente é um país que tem muitos recursos hídricos. Mas os recursos hídricos no país, eles também não é em toda a área brasileira que você pode dizer que você tem essa quantidade expressiva de recursos hídricos, né? Por exemplo, no nosso estado, no estado de São Paulo, realmente não é um estado rico em recursos hídricos. É um estado que tem principalmente a cidade de São Paulo, né, a nossa capital, ela sofre muito com essa volume, com essa vazão que é necessária de recursos hídricos para o saneamento. Então, tanto é que hoje a água distribuída na cidade de São Paulo já vem de Minas Gerais, já vem de outros estados, né? E você não tem realmente a facilidade de buscar essa água muito próximo da cidade de São Paulo. Você precisa realmente fazer investimentos muito vultosos para buscar essa água em longas distâncias do estado de São Paulo. Já não é o mesmo que acontece lá no norte,
na região do Amazonas, naquela região onde que você tem um volume de recursos hídricos, de água muito grande. Então, você lá realmente você tem acima da média exigida nacionalmente, né, pela ONU, por todo o arcabouço técnico definido para a quantidade de volume de água necessário para cada indivíduo. Bibo, além dessa distribuição que em sua natureza, né, é desigual, nós temos também desigualdade na hora do saneamento, né? E isso daí não é tão natural assim, né? As políticas públicas deveriam produzir esse tratamento igual. A sua análise hoje do saneamento básico no Brasil e também em São Paulo? O saneamento básico hoje no Brasil, ele está passando por um momento que eu diria assim, um momento de grande prestígio que está sendo dado, de grande valorização que vem sendo dado a ele pelos órgãos, pela política nacional, estadual e municipal. Mas o que a gente tem percebido é que, por exemplo, um estado igual São Paulo, hoje é um estado onde o saneamento ele está assim num nível dos estados, dos municípios de primeiro mundo. Então, hoje São Paulo pode-se dizer que é um estado privilegiado na área do saneamento básico. Então, nós temos realmente 100% através da Sabesp, né? E aí você tem que dividir, né? Porque também quando a gente fala em estado de São Paulo, a gente também tem que fazer uma pequena divisão aí, né? A operação hoje de mais da metade dos municípios do estado de São Paulo é feito através da empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, que é a Sabesp, que é considerada hoje no mundo uma das maiores empresas de saneamento do mundo, né? Não perde para nenhuma outra empresa de saneamento que existe no mundo, uma empresa de alta tecnologia, um corpo técnico excelente, que não perde nada para ninguém. Então você hoje tem realmente essa divisão em São Paulo. Existem também em São Paulo alguns municípios que têm a sua operação própria, e está começando a ocorrer hoje também no estado de São Paulo a licitação para que alguns municípios façam, não uma privatização, mas uma concessão dos seus serviços de água para iniciativa privada. Então, hoje é isso que está acontecendo dentro do estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda o estado de São Paulo hoje é privilegiado com relação ao saneamento básico. O mesmo não podemos dizer lá para o norte, nordeste, onde nós temos aí uma deficiência muito grande na área de saneamento ainda, né? E não é por falta de dinheiro, muito pelo contrário, como eu disse, nós estamos num momento importante hoje. O Ministério das Cidades, através da sua Secretaria de Saneamento, ela tem realmente envidado esforços e tem arrumado dinheiro para que as prefeituras, as empresas estaduais possam estar procurando realmente fazer a universalização do saneamento em todo o país. Então, o que a gente vê é exatamente isso daí. O que falta, né? Aí você poderia me perguntar o que falta. Falta, em alguns lugares, realmente o projeto, né? Esse é o ponto principal hoje para que você possa fazer qualquer coisa na engenharia. Projeto, planejamento. Essa é a palavra-chave hoje na engenharia. E o que a gente tem visto é que muitas vezes você tem o dinheiro e você não consegue executar a obra exatamente por falta do projeto. O projeto básico e depois o projeto executivo. Então, para você conseguir o dinheiro, o projeto básico é suficiente. Para você fazer a obra, você precisa fazer com o projeto executivo. Não podemos continuar querendo fazer obra com projetos básicos, porque você realmente você não consegue fazer uma obra que tenha qualidade e que seja realmente uma obra que você possa dizer que ela está bem feita, que ela vai tranquilamente no futuro te trazer sérios problemas. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante que está faltando hoje no Brasil. É exatamente a necessidade que a gente vê, exatamente que você faça projetos, tenha projetos para que possam ser liberados recursos para que você possa começar
a conseguir exatamente essa grande meta que o governo tem, que é realmente a universalizar o saneamento no país. Perfeito. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro está debatendo a questão do saneamento básico. E o Bibo apontou uma defasagem aí de projetos, e eu já faço uma pergunta agora para responder no próximo bloco. Qual o caminho para suprir essa carência de projetos? O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho com esta e outras respostas. Daqui a pouco, como vai funcionar o primeiro monotrilho do país. O Jornal do Engenheiro publicou. Retornando na entrevista do Jornal do Engenheiro, estamos falando sobre saneamento básico. E, Bibo, no bloco anterior, você apontou um problema e nós perguntamos a solução. Falta projetos, por isso que a universalização do saneamento, fica mais difícil. Como suprir essa carência de projetos? Eu acho que você realmente, o que acontece? A engenharia, que realmente a engenharia de projetos, os projetistas, a engenharia de consultoria, os consultores, ela realmente foi relegada a um terceiro plano no nosso país. Hoje, ela vê-se a necessidade de realmente ter essa engenharia num patamar superior, num patamar mais elevado. Então, hoje, nós temos grandes empresas de projeto no nosso país, muito boas. Nós temos uma capacidade técnica excelente dentro dessas empresas, na área do saneamento principalmente, E o que está acontecendo hoje? Então, você tem que realmente procurar privilegiar realmente a engenharia nacional, a engenharia projetista nacional, E isso daí você tem a engenharia pronta para poder realmente enfrentar esse desafio, conseguir superar esse desafio que foi durante muito tempo um grande entrave para a universalização do saneamento. Então, hoje eu acho que nós estamos preparados, não só na engenharia consultiva, mas na própria engenharia da execução propriamente dita dessas obras, como também evoluiu muito nos últimos tempos, realmente a parte da empresa, a empresa que produz os equipamentos para o tratamento, para a coleta, a distribuição da água, a empresa de bombas, toda a empresa voltada realmente para o saneamento. Hoje no nosso país nós temos realmente um parque industrial de primeira qualidade que não deve nada a nenhum país do mundo. Então eu acho que nós estamos totalmente preparados. Só realmente falta agora a gente começar a trabalhar em cima exatamente desses pontos problemáticos. Eu acho que, como eu já disse anteriormente, eu vejo realmente o governo federal trabalhando firmemente para alavancar essa defasagem que existe muito grande no saneamento básico no Brasil. E eu acredito, tenho certeza que eu acho que a meta que está projetada para 2030, eu acho que a gente tem condições sim de poder alcançar essa universalização. Precisamos exatamente avançar rápido nisso daí,
E para isso a gente está preparado. Eu acho que a engenharia nacional ela está preparada para conseguir fazer tranquilamente alcançar essa meta que é ambiciosa, mas que pode ser alcançada sem nenhum problema. Perfeito. E emergencialmente, né, nós estamos falando de prazos até 2030 e tudo mais, mas emergencialmente, quais são os primeiros passos aí que a gente pode trilhar para que este problema seja, ainda que não resolvido inteiramente, mas melhorado substancialmente? Como eu já falei, eu acho que os primeiros passos já vêm sendo dados, né? A partir do momento que o Ministério da Cidade realmente enxergou, através da sua Secretaria de Saneamento, enxergou que existia essa necessidade, que saneamento básico, ele como nós até podemos dizer, e existem muitas empresas até que fazem essa semelhança entre a saúde e o saneamento básico, e ele realmente é saúde, porque o saneamento básico é a saúde preventiva, tá certo? Então, você consegue, através do saneamento básico, diminuir sensivelmente os problemas de saúde corretiva, de internação em hospitais, de doenças que são veiculadas através da água, né? Do esgoto que está sendo tirada da porta da casa da população e colocado em manilhas, em redes coletoras que você está assentando. Isso daí tudo você vai realmente melhorando a saúde da população. Então você diminui sensivelmente o número de leitos ocupados nos hospitais. Então eu acho que o Ministério da Cidade enxergou isso e vem realmente procurando, né, dar ao saneamento a sua devida importância no cenário nacional. E isso daí, inclusive, você vê pela própria regulação. Já existe uma regulação hoje do setor de saneamento. Eu acho que isso é coisa importante. No estado de São Paulo, nós já temos a agência funcionando bem dentro do estado de São Paulo, né? Então, você consegue hoje ter realmente o saneamento dentro dos padrões universais que são exigidos por ele no estado de São Paulo e vai estar caminhando, né, para que isso possa ser atingido nos outros estados e no Brasil como um todo. Perfeito. Instantes finais do Jornal do Engenheiro, Bibo, gostaria que você falasse da importância do profissional de engenharia neste processo, né? Temos um cenário positivo, investimentos previstos, né? Trabalho sendo feito. O profissional da engenharia é importantíssimo para esse processo. Sim, eu acho que o próprio nome diz, né? Saneamento básico, ele é a engenharia sanitária, né? Eu acho que esse é um momento importante para a engenharia, é um momento importante que o país vem vivendo, através, inclusive, do próprio PAC, que está aí, que é realmente um programa que chegou exatamente para alavancar a engenharia, né? E eu acho que a gente tem, nesse momento, quadros importantes. Nós temos companhias de primeira linha, como eu já frisei, a própria Sabesp, né, que está aqui no nosso estado, é uma companhia de primeira linha, com técnicos altamente capacitados, com técnicos que realmente têm, inclusive, participado ativamente, não só no Brasil, mas fora até do próprio país, como o que a Sabesp vem fazendo hoje, vem procurando entrar em outros países para poder levar a sua capacidade técnica, o seu conhecimento e ajudar, inclusive, não só o estado de São Paulo, mas o Brasil e os outros países também, nessa grande importância que é o saneamento básico. Como já frisei anteriormente, o saneamento básico ele é fundamental para a população, para a vida do brasileiro, para a vida dos cidadãos. Então eu acho que a engenharia ela está inteirinha aí dentro, ela está inserida totalmente dentro dessa área do saneamento. E o saneamento, como sempre falei para você, ele é realmente a engenharia propriamente dita. Saneamento na coleta, na captação da água, no tratamento da água, na coleta do esgoto, no tratamento do esgoto, na distribuição da água, na reservação da água. Tudo isso tem a engenharia. A engenharia na construção, a engenharia no planejamento, a engenharia no projeto. É realmente a engenharia trabalhando para o bem da população. Então eu acho que nesse momento, eu acho que
você realmente escolheu um assunto muito interessante. É um assunto que precisa ser colocado à população. A população precisa saber do valor do saneamento, porque isso, como é um dever que deveria ser do Estado, né? Muitas vezes não está sendo, mas a população tem a obrigação de saber a importância do saneamento, para que ela possa realmente cobrar gestores públicos de realmente toda a estrutura municipal, estadual e federal, que realmente invistam e mantenham realmente essa previsão de, em 2030, ter a universalização do saneamento no nosso país. Perfeito, Bibo. E também aproveitando para agradecer a sua contribuição para que esse assunto possa ser melhor disseminado entre a população através do Jornal do Engenheiro. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Fábio. Perfeito. O Jornal do Engenheiro conversou com João Carlos Gonçalves Bibo, que é vice-presidente do CESP. O assunto, saneamento básico. Mas o programa não termina aqui. Fique conosco. O CESP promove encontros de orientação profissional destinados a jovens entre 14 e 19 anos. Os atendimentos são individuais. Ligue e saiba mais. Até 2016, os investimentos em mobilidade urbana poderão atingir 10 bilhões de reais. A cifra faz parte de projeção da iniciativa privada. Entre as opções de investimento está o monotrilho, em geral, mais barato que trens subterrâneos. O monotrilho é um sistema de média capacidade que ele vai ajudar na mobilidade das cidades, como São Paulo. Tá? O que acontece? É um veículo que tem todos os sistemas de um metrô convencional. A parte toda de controle, ele é por exemplo, é um veículo como esse aqui que nós temos, que é driveless, ou seja, não precisa nem ter o condutor. Ele tem níveis de aceleração e frenagem similares ao do metrô. Anda numa via segregada que permite você ter confiabilidade da prestação dos serviços. A única diferença básica entre um monotrilho e um metrô é que, primeiro, o metrô ele anda sobre trilhos. Você tem um trilho metálico e uma roda metálica. E no caso do monotrilho, você tem um trilho de concreto, que é uma viga de concreto, e ele anda sobre pneus. Uma das outras, vamos dizer, diferenças entre metrô e monotrilho é que o monotrilho tem uma capacidade de transporte inferior ao do metrô, mas com nível de eficiência muito parecido. O Jornal do Engenheiro visitou obras do Expresso Tiradentes, o monotrilho da cidade de São Paulo. Quando concluído, será o de maior capacidade do mundo. É um veículo fabricado pela Bombardier, vai ter 7 carros, com uma capacidade de carregamento de 1.000 passageiros por trem. Vocês terem uma noção, um metrô, ele carrega em torno de 1.600, ou seja, é uma linha que carrega quase 2/3, tá, de uma capacidade do metrô pesado com o metrô de São Paulo. E fora isso, você vai ter, essa linha 18 vai ter uma capacidade menor, só que um carregamento muito equilibrado. Como ela é uma linha que interliga várias outras linhas, e ela passa por regiões onde você tem grande oferta de emprego e grande desejo de viagem, ela vai ter o carregamento equilibrado dos dois jeitos. Então, com uma oferta no horário de pico muito menor do que essa, ela vai carregar algo parecido, em torno de 400.000, 500.000 passageiros dia. E além de eficiente, é um transporte limpo. As vantagens do monotrilho, primeiro, ele é um sistema com energia elétrica, então não polui. Depois disso, ele roda em cima dos trilhos, tá? Um trilho de concreto com pneu, então o nível de ruído é muito menor. E uma outra coisa que também é importante, por exemplo, é uma linha de média capacidade que ela é elevada para não ficar parado no trânsito, como nós estamos vendo aqui, ó. Nós estamos em São Paulo hoje, são 11 horas da manhã, né?
e a cidade para. Nós já perdeu, o horário de pico cada vez está mais extenso. E ele passa, ele vai passar, sem isso, diminuindo em muito o tempo de viagem. Isso acaba dando o quê? Eficiência à cidade. A cidade ganha, além de qualidade de vida, ela se torna mais barata e muito mais eficiente. E tem desvantagens? O metrô, é subterrâneo. Então o metrô você nem vê, ele carrega milhões de pessoas. O metrô de São Paulo está carregando em torno de 4,5 milhões de passageiros dia e você pouco percebe. Boa parte das nossas linhas ela tá encerrada. Então o monotrilho, você vai ver o monotrilho ele está presente na sua vida, mas ele está presente dentro de uma inserção em termos de veículo muito boa. Ele não forma uma sombra permanente. Se a gente observar pelas imagens feitas, você vai ver que a sombra é uma sombra pequena, é uma sombra variável, que ela permite, como está sendo adotada aqui em São Paulo, de você adensar os baixos do monotrilho com vegetação, onde você cria junto com ele corredores verdes. Corredores verdes, quem sabe você coloca uma bicicleta. Ou seja, a desvantagem de você estar vendo um sistema, como a gente está vendo aqui os caminhões passando, os carros passando, ninguém quer isso, tá? Ela é que você está colocando algo que não polui, algo que não tira sol, que não faz sombra para as casas, ou seja, ele tem muitas vantagens para uma inserção urbana de um transporte de média capacidade que nós precisamos em São Paulo. Emiliano, um transporte melhor, bem planejado, impacta diretamente a qualidade de vida de pessoas, ou seja, estamos falando de vidas. E o Sindicato dos Engenheiros tem debatido esse tema insistentemente, a importância desta prioridade que o sindicato dá ao transporte. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, ele já não é de já. Há muitos anos ele vem debatendo muito a questão de mobilidade em São Paulo. Eu lembro quando nós estávamos final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando o governo de São Paulo começou a decidir não fazer mais metrô, porque achava que era caro para construir, era caro para você operar. Ele debateu muito esse assunto, ele trouxe a universidade junto, ele trouxe técnicos juntos e começou a mostrar que metrópoles, cidades grandes, elas precisam ter uma boa mobilidade, senão elas param, ficam mais caras, matam as pessoas através de doenças, poluição. O fato, por exemplo, de eu optar por morar em São Paulo, uma cidade que eu gosto, eu não desgosto, ela me tira 2 anos da minha vida. Com relação a uma pessoa que não mora em São Paulo, pela poluição que nós estamos vivenciando. Então, esses problemas, tá, tanto quanto ao meio ambiente, quanto à saúde, quanto à eficiência da cidade, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo ele tem levado muito a sério, inclusive na própria Federação Nacional dos Engenheiros. Para saber mais sobre este e outros temas importantes para o desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet